Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a vida e a morte das estrelas. Bom, tanto a vida quanto a morte das estrelas deve-se à física nuclear. A vida acontece devido à fusão nuclear. Quando acaba o combustível, a estrela morre. E aí existem três possibilidades de cadáveres estelares. Um dos cadáveres geram as anãs brancas, que é o que vai acontecer com o nosso Sol. Existem as estrelas de nêutrons, que é o que acontece com estrelas mais massivas, que dependem das forças nuclear forte e fraca para a sua existência pós-vida, e os buracos negros. Ok, então eu vou mostrar aqui para vocês um esqueminha que foi proposto por um professor, ex-professor da UERJ, que já é falecido, o professor Chung. Ele teve uma ideia muito legal para mostrar para a gente como deve ser a altura e o peso e a evolução de uma comunidade pequena, em termos das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então esse gráfico aqui mostra para vocês no eixo Y a altura das pessoas e no eixo X o peso associado a elas. Quando um bebê nasce, ele tem algo em torno de 3 quilos, mais ou menos, e mede meio metro. Então ele fica muito pouco tempo com esse peso e essa altura, rapidamente começa a crescer, né? E aí entra a criança na sua fase de crescimento, e ela fica um tempo na fase de crescimento, aí as meninas até os 14, 15 anos, mais ou menos, os meninos até um pouquinho mais, 17, 18 anos, quando eles chegam na maturidade, e aí o peso e a altura se estabilizam. Então, normalmente aqui, esse gráfico, a gente vê que essa altura se estabiliza por volta de 1,75 m a 2 metros. Aqui os meus alunos de Santa Catarina, muitos deles têm 1,80 m, 1,90 m. E o peso típico deles é da ordem aí de 75 a 80, 90 quilos. Então, esse gráfico mostra que a maior parte do tempo da vida das pessoas, numa pequena comunidade, elas passam na maturidade. Depois, quando elas vão envelhecendo, algumas engordam ainda um pouquinho, mas o que é certo é que depois aí dos 65, 70 anos, as pessoas dão uma encolhida, né? Perdem massa muscular e, portanto, passam a ter uma altura menor do que elas tinham durante a sua maturidade. Bom, com as estrelas é a mesma coisa, não é diferente. Isso foi proposto por dois caras, Hertzsprung e Russell, e eles criaram esse diagrama que vocês veem aí, que se chama diagrama HR. Aqui no eixo Y a gente pode ver ele é escrito em termos da luminosidade do Sol, então tudo sempre em termos de algo que a gente conhece, com o que a gente pode comparar. E no eixo X tem a temperatura absoluta, que está um pouquinho diferente do usual, porque ela cresce da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como na maioria dos gráficos. Então, se vocês olharem aí para esse gráfico, aí na parte do meio tem o que a gente chama de sequência principal. Então, da mesma forma que os seres humanos passam a maior parte da sua vida na fase adulta, as estrelas passam a maior parte da sua vida na sequência principal. O ponto que elas ocupam na sequência principal, aí se ela é mais azulzinha ou se ela é mais vermelhinha, depende da sua massa. Então, as estrelas mais massivas são também as mais luminosas, porque elas são mais eficientes para fundir o combustível. Por outro lado, elas vivem muito menos. As estrelas menos massivas têm menos eficiência para fundir, para fazer fusão nuclear, são menos luminosas e vivem mais tempo. Muito bem, então o que eu falei aí é que 90% das estrelas, quando a gente olha aí para o céu, estão na sequência principal, que corresponde a essa fase mais longa da estrela. Bom, os buracos negros e as estrelas de nêutrons não estão nesse gráfico, né? Eles não podem ser vistos por meio da sua luminosidade, eles são vistos por meio de outras frequências do espectro eletromagnético. Se o gráfico pressupõe que exista luminosidade, não estão aí, nem os buracos negros, nem as estrelas de nêutrons. Muito bem, e como é que se dá essa fusão, então, né? Então, isso aqui tem uma estrela que eu gosto de mostrar, parece uma cebola. Então, tá a parte de fora da cebola, hidrogênio, né? Primeiro o que não queima, bem na crosta, depois o que já está fundindo, e conforme o hidrogênio vai fundindo, ele vai formando hélio, existem várias cadeias possíveis de fusão nuclear, até o ferro, né? A física nuclear explica porque o ferro, hoje eu vou pular esse pedaço, mas o ferro é o último cara que pode ser obtido, o último elemento químico que pode ser obtido a partir da fusão nas estrelas, que está aí no centro dessa estrela. Se a gente olhar para esse diagrama pequenininho aqui e supuser que a gente está lidando com uma estrela de 25 massas solares, então 25 vezes a massa do Sol, super massiva, a gente vê lá que ela vai ter vários estágios de fusão. Ela vai fundir hidrogênio e hélio, e isso vai demorar 7 vezes 10 a 6 anos. Então é 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Um montão de anos. Depois a segunda sequência já vai durar menos. Do hélio para o carbono vai durar 7 vezes 10 a 5 anos. Do carbono para o oxigênio, só 600 anos.
Do oxigênio para o silício, rapidinho, 6 meses. Do silício para o ferro, 1 dia. Olha que eficiente. E depois tem o que a gente chama de colapso do caroço, 0,25 segundos. Esse colapso é uma coisa estupendamente rápida. Então aqui tem um outro gráfico, né, de uma evolução estelar. Esse gráfico foi feito por um ex-aluno meu, foi meu aluno de mestrado e doutorado, isso aqui ele fez no mestrado. Então a gente vê aí que tem 3 principais tipos de evolução estelar, dependendo da massa da estrela. O tipo 1 são estrelas de 0,8 até 8 massas solares, que é o caso do Sol. O Sol vai virar uma anã branca, vai ter uma morte muito, assim, simples, né? Nada espetacular. Vocês olham aí em cima do gráfico, tem lá, tipo 1. Então ele tem hidrogênio para o hélio, e aí acabou, né? O Sol só vai fundir hidrogênio em hélio, aí vai ter essa gigante vermelha, super gigante vermelha, e nebulosa planetária anã branca, e vai ficar lá como uma velinha se apagando lentamente. Tem aí os outros 2 estrelas, né, tipo 2 e tipo 3. A tipo 2, estrelas de massa de 8 a 25 massas solares, e a tipo 3 de 25 até 100 massas solares, né, super massivos. A tipo 2 é a minha preferida, porque eu adoro estudar estrelas de nêutrons. Então, se vocês olharem aí, ela vai fundir hélio, hidrogênio em hélio, aí vai ter a fase gigante vermelha, depois na super gigante vermelha vai ter hélio, carbono, oxigênio, neônio, magnésio, ferro, explosão de supernova. E aí da explosão de supernova, dependendo desses constituintes internos, ou de quanto eles existem, ou de quão massiva ela é, existem 2 possibilidades. Ou o remanescente dessa explosão vai ser uma estrela de nêutrons, ou vai ser uma estrela de quarks. Por fim, tem a tipo 3, não vou falar muito, a gente olha aqui para o desenho e já vê lá que a explosão de supernova vai gerar um buraco negro. Então são esses os 3 cadáveres estelares que a gente pode encontrar quando olha para o céu. Então vou terminar a nossa conversa de hoje com 2 frases que eu adoro. Uma delas foi escrita por Bill Gatley, e ele diz assim: quando olhar para o céu noturno, lembre-se, quase tudo que enxergar é o resultado de uma reação nuclear. Linda frase, né? E a outra mais conhecida é do Carl Sagan, que disse que o cosmos está em nós. Somos feitos de matéria estelar. E é verdade. Até mais!